Por que isso é perigoso? Tá, eu sei que é meio óbvio que é perigoso e que você não deve fazer isso em casa, mas por que é perigoso? E aí, você sabe? Sabe? Você sabe? Então, a corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, principalmente elétrons, de um ponto ao outro de maneira ordenada. Só que isso acontece em ambientes que têm maior facilidade de existir corrente elétrica, principalmente em metais. Por isso que a gente usa cobre para fazer fios, por exemplo. Só que tem materiais que não são bons condutores, tipo a madeira ou o próprio ar. Então, corrente elétrica não vai passar diretamente por aqui tão bem. A não ser que você tenha uma diferença de potencial muito grande, ou seja, um ponto seja muito positivo, outro ponto seja muito negativo, movimente os elétrons desses átomos que estão flutuando aqui, que deveria ser muito difícil de movimentar, mas por ter dois extremos muito grandes, eles resolvem se movimentar. E uma questão de ter uma diferença de potencial muito grande para gerar uma corrente num lugar que normalmente não tem corrente elétrica é um exemplo de um raio, quando ele cai entre uma nuvem e o solo, se movimenta entre a nuvem e o solo. Isso acontece porque a diferença de potencial entre a nuvem e o solo é em torno de 10 milhões a 1 bilhão de volts, ou seja, é muito volt, fazendo com que exista uma corrente elétrica que é da ordem de 30 mil amperes, que eu acho que, por obviedade, é uma coisa que vai te machucar pelo menos um pouco. A classificação de amperagem que vai te causar devidos danos está na base do miliampere, ou seja, 0,001 ampere, para já te machucar de alguma forma. O taser ele vai funcionar de uma maneira que vai ter entre 100 mil a 50 milhões de volts entre suas barrinhas. Só que quando você pega na pele, por conta da resistência da pele, essa voltagem vai dar uma diminuída. E pode parecer muito, mas a corrente elétrica que é feita nessas armas de choque não passa de 10 miliampere, ou seja, 0,01 ampere. Isso porque já é uma corrente elétrica grande o suficiente para te causar um determinado dano. Se passa desses 10 miliampere, vai poder causar danos permanentes e problemas no seu coração. Mas nessa faixa que é utilizada, ele só serve basicamente para te dar contrações musculares e te deixar confuso, e é uma dor que acontece só quando você tá tomando o choque e ela meio que para depois que o choque para. Eu não sei se é exatamente assim, eu não vou testar, mas teoricamente é assim que funciona. É uma coisa que você não deve ficar fazendo, porque não é a coisa mais segura do mundo. E é a corrente elétrica que vai fazer você... isso daí.